Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui já ouviu aquela expressão? Ah, tal pessoa é muito maquiavélica. Eu creio que muitos de vocês já tenham ouvido, porque é uma expressão muito famosa. Mas hoje a gente vai avaliar sobre a quem a gente pode remeter a origem dessa expressão e alguns dos conceitos que ele apresenta. Vamos falar sobre O Príncipe de Nicolau Maquiavel, esse clássico da literatura de não ficção. Pessoal, então antes de eu falar sobre o livro em si, eu gostaria de dar para vocês apenas um contexto, um breve contexto sobre a história e por que o Maquiavel veio a escrever esse livro, o motivo que o fez escrever O Príncipe. Então a gente vai ter que falar um pouco sobre a Itália de 1513, que foi o ano que ele escreveu, e o que o Maquiavel fazia da vida dele. Vamos começar então pelo Maquiavel. A vida inteira dele foi dedicada à política, à arte de estudar a política e de aconselhar a fazer assim um bom governo, manter tudo em ordem, ter aí essa ordem mesmo política. Essa era a função do Maquiavel e ele amava isso. Era a isso que ele dedicava a sua vida. Então, todo o seu tempo foi para os estudos, foi para o aconselhamento. Ele participou de grandes reinados durante a história. E o Maquiavel nasceu em Florença, na Itália. Em 1513, ele veio escrever O Príncipe por quais motivos? Florença, na época, era aí a capital, o epicentro da cultura de humanismo, do renascimento, estava em toda essa fase aí de muito desenvolvimento. E a Itália não é igual ela é hoje, toda unificada. Ela era dividida. Ela não é certinha igual ela é hoje. Ela era dividida. E ela era dividida por reinos, famílias que tinham muitas posses, muitos poder, governavam a Itália. Porém, na época que o Maquiavel atuou, na época que o Maquiavel estava aí em Florença, a Florença em si era uma república, não era um reino particular de uma família, era uma república. Porém, o que aconteceu? Antes da república, Florença era governada pela família dos Médici. Quem já estudou um pouquinho de história, de artes, já pode ter se deparado com esse sobrenome Médici, porque eles foram aí muito conhecidos, teve várias histórias sobre eles, foram grandes financiadores de artes também. Então, foi governada pela família Médici um tempo atrás. Só que essa família Médici, eles tinham conseguido colocar um papa no poder, o Papa Leão V, e esse papa estava no poder e ele conseguiu trazer a família Médici de volta ao governo de Florença. Lembrando que o Maquiavel, ele era a favor da república e a família Médici era contra a república, porque eles queriam poder só para eles, eles queriam governar do jeito que eles queriam. E acabou que o novo governante de Florença veio a ser um dos Médici, o nome dele era Lorenzo de Médici, e ele era totalmente contra a república. O que houve? O Maquiavel acabou sendo preso por ser contra a república, foi preso, torturado e ele conseguiu sair vivo, não sei como ele conseguiu sair vivo, e acabou se exilando em uma fazenda que era propriedade da família dele. Apesar de toda essa confusão aí de república, ele era a favor, a família Médici era contra, ele acabou sendo torturado e exilado, mas o que ele queria? Ele queria voltar à vida política, porque afinal, né, ele era apaixonado nessa vida e ele queria muito voltar a estar na corte, a estar no dia a dia, na correria das questões. E o que foi a ideia dele? Ele pensou, vou escrever um livro para o Lorenzo de Médici, para que talvez ele acate os meus conselhos e me traga de volta a vida pública, me traga ao seu lado para ser aí um conselheiro, um ajudante dele. Então foi essa a ideia do Maquiavel e ainda bem, porque foi aí que surgiu o Príncipe. Então, pessoal, ele escreveu o Príncipe para o Lorenzo de Médici. Na primeira parte do livro a gente tem até aqui ó, uma dedicatória a ele. Vou achar aqui, ó, dedicatória a Lorenzo de Médici. E aí ele vai contextualizar como se fosse um editorial mesmo do Maquiavel para o Lorenzo. Certo, então aí foi o começo, né? Foi como o Maquiavel, como e por que ele acabou escrevendo O Príncipe. Então, pessoal, continuando aí, O Príncipe ele vai ter uma estrutura claramente, né, ele é dividido por capítulos e durante o livro ele vai explicar o que é um principato, quais são os tipos de poder, como eles são adquiridos, como você chega ao poder, como você mantém esse poder e como você pode perdê-lo. Então ele vai aí discorrer sobre
todos esses assuntos. E ele também vai usar personagens históricos para dar uma lógica aí às questões que ele vai abordar. Então ele vai retratar muitos personagens históricos e usar eles como exemplo. Então vocês podem ver que ao longo do livro vai ter pessoas aí, né, imperadores como Alexandre, Dário, Ciro, Aníbal, enfim. Vai ter muitos desses personagens históricos que o Maquiavel vai mencionar durante o livro. Agora vamos falar um pouco sobre os conselhos aí que o Maquiavel dá para o príncipe e, felizmente, para nós também. Eu fico imaginando assim, às vezes eu tava lendo livro e fico imaginando, gente, será que o Maquiavel um dia poderia imaginar que esse livro vinha a ser publicado? Porque eu acho que ele nunca pensou que o livro poderia ser publicado. Foi mesmo assim só pro príncipe da época. Mas enfim, alguma das coisas que ele abordou no livro. Ele falou, tem uma frase bem famosa dele, que é melhor ser temido do que ser amado. Ele diz essa frase e explica no livro que num principado é muito melhor você ser temível do que você ser amado, porque ele diz, os homens têm menos escrúpulo em ofender alguém que se faça amar do que a quem se faça temer. Então ele diz que é muito mais fácil você ofender alguém que você ama do que você ofender alguém que você teme, porque de certa forma você vai ter medo do castigo. Então aí é uma das coisas que o Maquiavel já começou a dar de dica pra gente. Ele vai falar muito sobre as questões de virtude e sorte. Mas, pessoal, eu queria aí fazer um parênteses na questão da virtude. Por quê? Quando a gente pensa na palavra virtude, o que vem à nossa mente, né? Eu acredito que na maioria de vocês pode vir. Essa questão do virtude ser uma coisa boa, vai remeter muito à religião também, tipo, tal virtude, essa pessoa deve manter essa virtude. Enfim, a gente vai ocorrer aí a coisas boas em gerais. Porém, o Maquiavel não era isso que ele queria dizer. Lendo o livro, e eu vi outras pessoas falarem também, que essa virtude do Maquiavel poderia muito bem ser traduzida como você ser aí esperto, você ter uma sagacidade. Não só uma virtude, entende? Então, assim, uma maneira de você lidar com a situação e ser sagaz mesmo, não em total ser bobo. Então, ele vai falar muito sobre isso de ter sorte e virtude. E ele vai dizer que ter virtude é melhor do que você ter sorte. E ele também, emendando nesse assunto, vai dizer que um príncipe de verdade deve estar sempre preparado para quaisquer situações que a sorte pode levar. E ele vai falar muito também, continuando nessa questão, sobre se adaptar às mudanças, o que eu acabei de falar. E também tem uma que é muito interessante, sobre as qualidades que um príncipe deve ter. As qualidades que essa pessoa que está no poder deve fazer uso. Que são algumas delas, como você ser íntegro, fiel, piedoso, humano, religioso. Então ele diz que um príncipe é obrigatório ter todas essas qualidades. Porém, não é só obrigatório você tê-las, você tem que fingir tê-las. Então, em questão, né, não é necessário tanto você ter mesmo essas características, essas qualidades, mas se você fingir tê-las, aí já tá feito, não tem como dar errado. Então ele diz aí que a maioria das pessoas não enxerga você pelo que você é, mas sim pelo que você aparenta. Então ele diz aí uma das coisas bem interessantes que o Maquiavel vai dizer no seu livro, No Príncipe. E tem também, pessoal, uma aí que eu queria ler para vocês, que eu marquei aqui, que já vai dizer o que eu acabei de mencionar para vocês, porém é ele mesmo falando. Então, ele diz assim, a um príncipe, portanto, não é essencial possuir todas as qualidades mencionadas, mas é bem necessário aparentar possuí-las. Então, é aí o que eu falei para vocês e as dicas que o Maquiavel, ele vai dar. Enfim, galera, isso aqui eu só dei pra vocês, assim, algumas das dicas que o Maquiavel vai falar no livro, porém ele vai falar muito sobre isso de sorte e virtude, vai falar muito sobre bem e mal, o que é o bem e o mal para Maquiavel, não é muito essa questão do nosso bem, ele diz assim que a gente deve se adaptar a cada uma das situações, então uma pessoa que é sempre bom, ela não vai durar muito no poder, porque quando vier uma situação que ela deve ser mal, ela não vai conseguir se sobrepor. Ele vai falar muito sobre tudo isso. Eu só quis aqui fazer um resumo para vocês mesmo e falar sobre as características do Maquiavel que ele fala no livro. Algumas conclusões que eu tive depois de ler O Príncipe. Primeiro delas, muito atual,
Cara, se você, gente, você lê esse livro e você, tipo, pega o mundo, né, como ele tá hoje, como ele já esteve, como provavelmente ele vai estar depois. E assim, tem hora que eu li umas frases, eu falava, gente, é hoje isso, as pessoas fazem isso, os governantes fazem isso. Então é muito, muito atual. Outra coisa, é literalmente um manual para o poder. Sem dúvidas, isso já é declarado, né, como manual para o poder. E também, lendo o livro, eu tive muita impressão que é como se fosse o próprio Maquiavel me dando essa aula. Porque como ele queria impressionar o Lorenzo de Médici, ele descreveu assim mesmo para ele, né? Então ele menciona você, ele fala desse jeito. Então você acaba entrando bastante na história. E eu senti que o Maquiavel estava me dando uma aula de como subir ao poder e permanecer nele. São algumas aí das minhas conclusões. De certa forma, pessoal, eu acho esse livro aqui, O Príncipe, um livro aí pra gente ler e reler. Provavelmente eu quero muito ler ele novamente daqui uns anos, daqui um tempo, porque eu acho que assim, uma leitura só dele não basta. Muitos ensinamentos aqui e, como eu disse, para a vida, porque, gente, se for parar para pensar, ele escreveu esse livro em 1513. Olha quanto tempo já faz, muito tempo. E assim, é isso, é atual, permanece dessa forma. Então eu acho que assim, é um clássico porque é eterno, então vale muito a pena a gente ler, conversar sobre esse livro e permanecer na mente algumas ideias que ele aborda. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do livro, espero que vocês tenham entendido minha contextualização. Como eu disse, é breve, só para conversar um pouquinho mesmo. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like aqui, se inscrevam no canal, que em breve volto com mais reviews. Até a próxima!